Bem-vindos ao hotel mais exclusivo do universo, o Átomo. Vamos usar esta analogia para desvendar como é que os seus únicos hóspedes, os eletrões, se organizam para construir, bem, tudo o que conhecemos. Vamos a isso. Antes de mais, temos de deitar abaixo uma ideia antiga. De certeza que na escola nos ensinaram a imaginar um átomo de uma certa maneira. Mas a realidade é bem mais estranha e, sinceramente, muito mais fascinante. De um lado, temos aquele modelo planetário que toda a gente conhece. Simples, fácil de desenhar, mas errado. Do outro lado, a realidade quântica. Aqui, em vez de órbitas certinhas, temos nuvens. Nuvens que nos mostram onde é mais provável encontrar um eletrão. Atenção, isto não quer dizer que ele está em todo o lado ao mesmo tempo. Significa apenas que a sua posição exata é uma questão de probabilidade dentro desta nuvem. E olhem bem para esta imagem. Isto não é uma fotografia de um eletrão, é mais como um mapa. Cada um daqueles pontinhos representa um local onde o eletrão poderia estar. E reparem como os pontos estão muito mais concentrados perto do centro, do núcleo. É aí, claro, que a probabilidade de o encontrar é muito maior. Ok, esta ideia de nuvem de probabilidade pode parecer um bocado abstrata. É por isso que vamos usar a nossa analogia central. Vamos imaginar o átomo não como um sistema solar, mas como um hotel muito especial, construído só para albergar eletrões. E a lógica deste hotel é muito simples. Os andares mais baixos, mais perto da recepção, o núcleo, são os que têm menos energia. E em cada andar, claro, existem quartos. A esses quartos, os cientistas chamam orbitais, que são as regiões onde os nossos hóspedes, os eletrões, têm a maior probabilidade de serem encontrados. O quarto mais básico de todos, que encontramos em todos os andares, é a orbital S. Tem esta forma esférica, perfeitamente simples. O que é que isto quer dizer? Que não importa para que lado olhemos a partir do núcleo, a probabilidade de encontrar um eletrão é sempre a mesma. Mas claro, à medida que subimos no nosso hotel para andares de maior energia, os quartos ganham formas mais extravagantes. A partir do segundo andar, encontramos as 3 orbitais do tipo P. Cada uma delas parece com 2 balões atados e está orientada ao longo de um eixo diferente, X, Y e Z. E a coisa não fica por aqui. Em andares ainda mais altos, encontramos as orbitais D, com estas formas ainda mais complexas, quase artísticas. Isto só mostra que a arquitetura do nosso hotel atómico tem uma variedade e uma complexidade incríveis. E quando juntamos tudo, quando sobrepomos todos os tipos de quartos possíveis, obtemos isto. Esta estrutura belíssima e complexa que define um átomo. No fundo, é a arquitetura fundamental da matéria. Pois esta é a grande questão. Com tantos quartos disponíveis, como é que os eletrões escolhem? A resposta é que não é uma escolha ao acaso, de todo. O nosso hotel atómico tem regras de funcionamento muito rigorosas que ditam exatamente como cada eletrão faz o seu check-in. A primeira regra é talvez a mais intuitiva. Tem tudo a ver com eficiência e estabilidade. A natureza, no fundo, é poupada. Procura sempre a opção que gasta menos energia. A isto chama-se o princípio da energia mínima. Pensem numa bola a rolar por uma encosta abaixo. Ela vai sempre ao ponto mais baixo. Com os eletrões é igual. Ocupam sempre a orbital disponível que seja energeticamente mais favorável, que, regra geral, é a que está mais perto do núcleo. E a ordem de check-in é para seguir a risca. O primeiro andar, com o seu quarto S, é preenchido primeiro, depois o segundo, com os quartos 2S e 2P. A ordem segue a energia, sempre a subir. Mas atenção, há aqui um pormenor curioso. Por vezes, um quarto de um tipo mais simples no andar de cima tem menos energia, é mais barato, do que um quarto mais complexo no andar de baixo. É por isso que a ordem de preenchimento nem sempre segue a numeração dos andares de forma linear. Ok, já percebemos que os eletrões querem os quartos de menor energia. Mas quantos é que cabem em cada um? Podem amontoar-se todos no mesmo sítio? Não. A segunda regra da casa estabelece um limite de ocupação muito rigoroso. A pista para esta regra veio de uma experiência absolutamente genial. Os cientistas fizeram passar átomos através de um campo magnético e o que é que aconteceu? O feixe dividiu-se em 2. Só havia uma explicação. Os eletrões têm de ter uma propriedade interna, como um pequeno ímã, que só pode apontar em 2 direções opostas. A essa propriedade chamamos spin. Agora, cuidado com o nome. Não é para imaginar o eletrão a rodar como um peão. É uma propriedade quântica que não tem correspondência no nosso mundo e que só pode ter 2 valores. Para simplificar, vamos chamar-lhes para cima e para baixo. Isto leva-nos à regra, o famoso princípio de exclusão de Pauli. Cada quarto, ou seja, cada orbital, pode albergar no máximo 2 hóspedes. E para que possam coexistir, têm de ter spins opostos. Um para cima e o outro para baixo. Podem ser colegas de quarto, mas nunca podem ser idênticos.
Certo. Então já temos a ordem de preenchimento e o limite de ocupação. Mas o que é que acontece quando existem vários quartos disponíveis no mesmo andar e com a mesmíssima energia, como as 3 orbitais P? A resposta é a regra de Rand, que é, basicamente, a regra do espaço pessoal. Os eletrões têm todos a mesma carga negativa, logo repelem-se. Por isso, se tiverem a opção entre partilhar um quarto ou ficar num quarto vazio só para si, eles vão sempre, mas sempre, escolher ficar sozinhos primeiro. É fácil de ver. Temos 3 quartos P vazios. O primeiro eletrão escolhe um, o segundo, em vez de se juntar ao primeiro, vai para o quarto ao lado. O terceiro vai para o último quarto vazio. Só quando todos os quartos deste nível têm um ocupante é que o quarto eletrão é obrigado a entrar e a emparelhar com um dos que já lá estava. Muito bem, agora que já conhecemos as 3 regras do nosso hotel, está na altura de as pôr em prática. Vamos usá-las para fazer o check-in dos 7 eletrões de um átomo de azoto e ver que estrutura é que emerge daí. Então vamos lá, 7 eletrões de azoto. Os 2 primeiros ocupam o quarto mais barato, o 1s, com spins opostos, quarto cheio. Os eletrões 3 e 4 fazem o mesmo no andar seguinte, na orbital 2s, quarto cheio. Restam-nos 3 eletrões e temos 3 quartos P vazios, todos com a mesma energia. A regra de Rund entra em ação. Cada um destes eletrões vai ocupar um quarto diferente. O resultado? 3 eletrões desemparelhados, um em cada orbital P. E o resultado final é este. Uma estrutura perfeitamente ordenada que não surgiu do acaso, mas sim da aplicação rigorosa de 3 princípios da física quântica. E é a forma como estes eletrões se organizam que dita todas as propriedades químicas do azoto. E isto é o mais fascinante. Desde o elemento mais simples ao mais complexo. São estas 3 regras que servem de software para o hardware da matéria. A imensa diversidade do universo, toda ela construída a partir de um conjunto de regras surpreendentemente simples que governam o hotel atómico. Fica a pergunta: onde mais poderemos encontrar uma ordem tão profunda, escondida por detrás do caos aparente do mundo?